Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Mateus 17, 24. Naquela ocasião em que Jesus foi questionado sobre se devia ou não pagar o imposto a César, Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas aqui trata-se de um outro imposto, não era o imposto a César, era o imposto do templo. Era o imposto anual que todo judeu devia pagar. Está lá no livro do Êxodo. E Jesus, que não tinha vindo para abolir a lei ou os profetas, mas veio para dar-lhe pleno cumprimento, Jesus então vai também obedecer à lei. E aqui no episódio Jesus explica até para Pedro que ele não teria obrigação de pagar. Porque, primeiro, os filhos são isentos. Ele era um filho de Deus, filho de um rei também, filho da descendência de Davi. Então, como filho de rei, e especialmente como o filho de Deus, como o próprio Pedro já tinha anunciado, já tinha professado esta fé em Mateus 16, Jesus não teria obrigação de pagar. Mas, para não os escandalizar, porque eles não teriam entendimento, eles não alcançariam esta verdade de que Jesus é verdadeiro Deus, é Filho de Deus. Então, Jesus ordena a Pedro para ir pescar um peixe e tirar uma moeda para pagar por ele e pelo discípulo, por Pedro. Mas vamos refletir alguns pontos sobre este imposto do templo que Jesus pagou. Primeiro, porque Jesus tinha um profundo respeito pelo templo. Naquele episódio da purificação, relatado em João, diz que o templo era o próprio seu corpo e que a casa de Deus, aquela casa era a casa de oração, e eles tinham transformado num covil de ladrões. A casa do Pai. Jesus tinha profundo respeito pelo aquele templo físico e também por aquele templo espiritual que era o seu próprio corpo, que também nós devemos ter o nosso respeito. Respeito pela casa de Deus, pelo templo da igreja físico e também pelo templo espiritual, no qual representa também o nosso corpo. Também Jesus reflete também com esta passagem um profundo respeito à lei de Deus no Antigo Testamento. E também nós podemos entender esse respeito que nós devemos ter em relação às leis da igreja. Se você não lembra, o 5º mandamento da igreja é contribuir para as necessidades materiais conforme as suas possibilidades. Se você pode mais, tem que contribuir mais. Antigamente era pagar o dízimo, segundo o costume. E a igreja reformulou esse mandamento, colocando nessa necessidade de contribuirmos para as necessidades da igreja. Então, muitos pontos para a gente refletir neste evangelho, e eu convido você então a escutar do Senhor, se você está tendo esse respeito com a casa do Senhor, com o seu templo, que é o seu corpo, com as leis da igreja, com este mandamento. Que o Senhor te dê esta graça nesse dia de hoje, de escutar o Senhor, de estar diante dele, nesta zelo pela casa de Deus, pelo zelo pelo seu corpo e pelo zelo pela lei do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.